Bom dia empresários, bom dia empresárias, bom dia empreendedores, empreendedoras. Espero que as coisas estejam caminhando da melhor forma possível para vocês. Estamos iniciando mais uma live que vai tratar hoje sobre dicas jurídicas que podem melhorar a saúde do seu negócio. É importante a gente ressaltar que o Sebrae vem fazendo essa série de lives com o objetivo de estarmos próximos de vocês nesse momento, um momento que é delicado, um momento que é difícil, é um momento de crise, mas é um momento que a gente precisa, sobretudo, estarmos mais preparados para que a gente possa passar por essa crise e estarmos mais fortes do que nunca após essa crise. Hoje, a pedido de vocês, estamos voltando com o nosso grande advogado Gustavo Góes. Ele vai falar um pouco sobre esse tema, né, de dicas jurídicas. Ele vai falar um pouco das mudanças da CLT, de redução de jornada. A gente vai falar um pouco sobre o auxílio emergencial, enfim. A gente vai tratar sobre alguns temas e é importante que você pegue papel e caneta e também faça perguntas aqui, fique à vontade. A gente tem 4 grandes temas para poder abordar, os temas mais atuais. E aí você pode usar esse cartãozinho aí com a interrogação que tem ao lado do campo comentário para fazer perguntas para que o nosso grande Gustavo possa responder. Até antes de dividir tela com ele aqui, ele já está conosco. Eu preciso dar um recado a vocês, reforçando. Muitos de vocês já escutaram que nós estamos com algumas ferramentas e soluções online e gratuitas para ajudar o seu negócio nesse momento também. Então, lá no canal, no site sebraeatende.com.br/presente com você, nós temos consultorias financeiras que você pode ter um auxílio de um consultor do Sebrae que vai te ajudar de maneira gratuita e online a tomar algumas decisões, ou seja, ele vai levantar algumas questões financeiras do seu negócio para que você tome a decisão. E o Presença Digital, que a gente também sabe que muitas empresas estão aguardando ou estão tendo a necessidade, mais do que nunca agora, de ter sua presença digital consolidada e nunca tiveram essa experiência. A gente tem os primeiros passos para que vocês possam conseguir montar essa estrutura da melhor forma possível. Meu nome é Rogério Teixeira, eu sou gerente regional do Sebrae, especialista em pequenos negócios, e já estamos aqui com o nosso Gustavo Góes, que vai conversar conosco sobre alguns assuntos. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, muito bom dia. Já estamos aqui mais uma vez, né? E aí eu não vou falar muito dessa vez para que a gente possa tentar esgotar todos os assuntos que a gente planejou aqui. Seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Rogério, tudo bom? Obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar acompanhando o Sebrae, ajudando as empresas, principalmente nesse momento tão complicado que a gente está vivendo e que sem precedentes. E que, infelizmente, a gente não tem uma data certa para que as coisas tendem a solucionar. Mas a previsão é que nos próximos, pelo menos 2 meses, a situação ainda continue um pouco conturbada. E em razão disso, inclusive, que o governo, na última semana, editou mais 3 legislações tentando regulamentar essa situação, por conta que, como eu já tinha dito até na live passada, por se tratar uma situação sem precedentes na nossa história, a gente não tinha uma legislação regulamentando situações como essa. A gente nunca viveu, então nunca houve a necessidade de haver uma legislação regulamentando uma situação como essa, uma situação de crise como essa. Então, assim, essa live é muito oportuna, porque a gente vai tentar aqui tirar dúvidas do pessoal, dos microempresários referente à situação. Agora sim, Rogério, é muito assunto. A gente que é advogado está ficando maluco com tanta coisa que saiu. Semana passada, que foi a live que a gente fez, a gente falou sobre a MP 927, e mesmo assim a gente não conseguiu esgotar ela. Foi uma MP que saiu no dia 22 de março. E só semana passada
saiu dia 1º de abril o MP 936, que fala da questão da redução de salário e jornada. Depois saiu a Lei 13.982, que fala do auxílio emergencial. E no dia seguinte, nem uma casadinha, 3 dias seguidos de legislações novas, saiu o MP 944, que fala do auxílio emergencial financeiro para as empresas. Então, assim, é muito assunto, é muita coisa acontecendo e é natural, tanto a gente como advogado, que a gente às vezes fica com certas dúvidas, se a gente já fica, a gente que tem vamos dizer assim, um trato mais comum com a norma, a gente já fica com algumas dúvidas. Imagine o empresário diante desse turbilhão de situação legislativa, de novas situações jurídicas que acontecem, e aí tem que controlar a caixa, controlar empregado, tem que fazer ajustes. É realmente um período bastante complicado. Então, acho que, assim, parabéns, Sebrae, por estar fazendo todas essas lives, esses eventos, para tentar ajudar um pouquinho que seja o empresário nesse momento tão complicado. Então, aqui me coloco sempre à disposição do Sebrae para poder ajudar o que for possível, tá? Bacana. Rogério, com relação a... Eu vou falar hoje aqui de 4 legislações novas. Uma é a MP 927, que a gente já tratou na live passada, mas ficou uns pontos em aberto, então vou passar de maneira só superficial, eu acho, para deixar claro para o pessoal. Mas é importante deixar claro que uma norma, a utilização pelo empresário de uma norma não o impede de utilizar outra. Ele pode usar todas as legislações que estão saindo de maneira casada, usar um pouquinho do mais favorável para ele, a outra norma no ponto que também é mais favorável, e assim fazer uma espécie de mix do que melhor enquadrar diante da situação dele. Porque a norma ela não é específica para um ramo de atividade, ela não é específica para um empresário, enfim, ela abrange toda a sociedade. E aí o empresário vai utilizar a norma da melhor forma que convier com o seu tipo de negócio, com a quantidade de empresários, de empregados que ele possua, pela questão do faturamento, o fluxo de caixa, como é que está o fluxo de caixa da empresa. Então, assim, tem N possibilidades. A MP 927, que foi o que a gente tratou semana passada, é a MP justamente que traz diversas alterações em relação à CLT. É justamente a MP que trouxe maior número de alterações legislativas. As outras MPs, elas vêm criar situações novas, certo? A MP 927, que é a mais antiga, foi a primeira que saiu, ela altera a CLT. E ela alterou por quê? Porque ela alterou o regime de questão de teletrabalho, que é a questão do home office, que muita gente está fazendo hoje. Ela alterou a data de pagamento do FGTS, que ela postergou a possibilidade de pagamento dos próximos 3 meses do FGTS. Ela permitiu a possibilidade de parcelar em 6 vezes os próximos pagamentos. Então, março, abril e maio, que é referente a abril, maio e junho, podem ser pagos até em 6 vezes. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, é uma possibilidade do empresário ter um pouco mais de fôlego de fluxo de caixa, só aí. Trouxe também a possibilidade de fazer banco de hora negativo. O que significa isso? Ele libera o funcionário para casa, o funcionário não trabalha naquele dia, recebe o salário, mas quando retornar às atividades, o empresário ou o empregado fica devendo aquelas horas não trabalhadas. Então, suponhamos que o Rogério não trabalhou hoje. Ele deveria ter trabalhado hoje 8 horas. Quando o empregado retorna, ele vai ter a jornada comum de trabalho dele, mais até 2 horas extras por dia, até pagar aquelas horas que estão devendo à empresa. É uma maneira também do empresário não estar pagando o salário do empregado e você ter uma espécie de contrapartida, vamos dizer assim. Então, isso veio com a MP 927, que eles não tinham a possibilidade do empregado ficar devendo hora. Então, é um ponto positivo. Teve a questão também da possibilidade do empregador antecipar as férias, tanto individuais como férias coletivas. Também teve a questão de antecipar feriados. E aí regulamentou como é que acontece isso. Então, a gente vai ter vários feriados ao longo deste ano. É possível que o empregador informe ao empregado com até 48 horas de antecedência
que o feriado da Proclamação da República, por exemplo, o feriado do 7 de setembro, que eles vão ser antecipados, então o empregado vai folgar neste momento que estamos vivendo agora, e quando vier o feriado da Proclamação da República, o feriado do 7 de setembro, o empregado vai trabalhar porque ele já folgou. Então existe essa possibilidade que foi trazida com a SMP 927. Ô, Certo? Gustavo, aí só não inclui os feriados religiosos, não é isso? Essa antecipação. Exatamente. A antecipação de feriados religiosos, ela só é possível mediante autorização do empregado. E isso aí está bem expresso e tranquilo na MP 927, para justamente preservar o direito de religião de cada empregado, tem as peculiaridades de cada um. Então, os feriados religiosos, para serem antecipados, tem que haver tem que ter um acordo coletivo, um acordo individual entre o empregador e o empregado, anuindo essa antecipação. Então, a gente vai ter agora o feriado da Semana Santa, Sexta-feira Santa agora. Este feriado, por exemplo, desta semana, só pode ser antecipado se for autorizado pelo empregado. Senão, o empregador não pode antecipar esse feriado para justamente em respeito à questão da religião de cada um. Entendeu? Gustavo, já aproveitando Diga. que eu te interrompi, é importante que o empresário, e você ainda está falando desses aspectos que fizeram algumas alterações na CLT, ele pegue tudo isso que você está trazendo e coloque na mesa e monte a melhor estratégia para que ele tenha aquele fôlego Exatamente. financeiro que às vezes ele está tendo muita dificuldade agora, que ele proporcione que aquele empregado que ele ainda não conseguiu visualizar muita atividade que ele possa fazer home office, ele faça a questão dos feriados, das férias individuais, enfim. Tudo isso é para promover o empresário mais liberdade para que ele possa ter maior condição de respirar, maior condição de montar a melhor estratégia e ter, nesse momento, um fluxo financeiro mais, vou dizer assim, mais Sólido, tranquilo, né? se é que a gente possa falar tranquilidade num momento como esse. Exatamente. Esses foram os pontos que foram alterados. Teve alguns outros, mas eu não vou procurar aqui me alongar, Rogério, nesse ponto específico da SMP. Primeiro, porque a gente tratou na live passada, que a gente fez semana passada, e porque, como a gente tem muito assunto, eu prefiro a gente abordar os assuntos que são mais novos agora, e qualquer coisa, se sobrar um tempinho no final, a gente retoma e fala da MP 927 e tenta ver, até sugerir para o empresário de que maneira ele pode casar as normas, fazendo talvez uma redução de jornada com acordo com banco de horas negativo, enfim, tentar ver qual é a melhor maneira que o empresário pode casar uma norma com outra em seu favor, por conta que ele pode fazer isso. Ele pode, num primeiro momento, antecipar os feriados, vamos supor, e depois de os feriados gozados, ele pode resolver reduzir o salário e a jornada de trabalho. Ele tem como fazer isso. Casar um direito após o outro e, assim, de acordo com suas necessidades, tentar, como você mesmo falou, respirar um pouco mais tranquilo diante dessa situação toda. Certo? Dito isso, eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre a questão do auxílio emergencial, que é uma situação que há muito tempo o governo prometeu fazer isso através de uma medida provisória, inclusive. O presidente da República, ele acabou que retardou um pouco da questão desse auxílio emergencial, e quem liberou esse auxílio emergencial acabou que foi o Congresso Nacional, através do Senado e da Câmara dos Deputados. Certo? Então, ele não é uma medida provisória, é uma lei em que não tem risco de posteriormente vir alterado, a não ser que passe por um novo processo legislativo, o que é muito burocrático. Certo? Então, não acredito. Mas fato é, esse auxílio emergencial que foi reconhecido através da lei 13.982, que agora, do dia 2 de abril, começou a valer, é justamente um auxílio no valor de R$600 para as pessoas maiores de 18 anos, para as famílias que tenham até meio salário mínimo por pessoa, ou a família como um todo, até 3 salários mínimos, certo? Que tenham, no ano de 2018,
um rendimento de até R$ 28.559,70, certo? E que não está recebendo outro benefício do governo federal, ou um benefício do INSS, do LOAS, que é um benefício assistencial, ou participando de qualquer outro programa do governo federal, exceto o Bolsa Família. Então, vou até repetir aqui, porque são muitos requisitos. Quem tem direito ao benefício de R$ 600 reais? São todos esses requisitos que eu falei de maneira cumulativa, tá, Rogério? Não é somente um requisito ou o outro, não. Tem que acompanhar todos esses requisitos. Quais são? Maioridade, 18 anos. Renda familiar de meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos. Que no ano de 2018, o rendimento dessa família não tenha ultrapassado o valor de R$ 28.559,70, certo? Que não está recebendo outro auxílio do governo federal, ou previdenciário, ou do LOAS, certo? E que não está exercendo atividade formal de emprego. Então, se você é empregado e está com carteira assinada, está com vínculo empregatício formalizado, essa pessoa não vai ter direito ao auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais, porque ele é destinado para justamente as pessoas que estão exercendo atividade informal, primeiramente, para o MEI, que é justamente o microempreendedor individual, e aqui entra a questão do Sebrae, que auxilia esse pessoal. Então, você que é MEI, você tem direito a esse auxílio emergencial, se cumprido os demais requisitos. É importante deixar isso claro. E o contribuinte individual. O que é o contribuinte individual? É justamente aquele trabalhador autônomo, em que não tem um CNPJ propriamente dito, ele exerce atividade enquanto pessoa física, de maneira autônoma para várias pessoas ou para várias empresas, e que contribui para o INSS de maneira individual. Todo mês ele vai lá no site da Previdência Social, emite um carnê da guia da Previdência Social e paga, e ele contribui para o INSS de maneira individual. Então, cumpriu todos os requisitos, principalmente a questão da renda, a pessoa tem direito ao auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais. Então, para o MEI, que tem direito a esse auxílio, por quanto tempo ele terá o direito? Por 3 meses. Como isso é uma norma recente, saiu agora no dia 2 de abril, começou a vigorar esta lei no dia 2 de abril, o governo recebeu uma enxurrada de acessos pelo site do Ministério da Cidadania, que é justamente o setor do governo federal que está administrando essa questão do auxílio, tentando pessoas verificarem se elas têm direito ou não. A princípio, o governo vai pagar para aquelas pessoas que estão cadastradas no CAD único. O que é o CAD único? É justamente um cadastro que o governo possui de todas as famílias de baixa renda ou de extrema pobreza, que é justamente as famílias que recebem até meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos por família. Então, todo mundo que já está cadastrado nesse CAD único vai receber automaticamente esse auxílio de R$ 600 reais nas contas que possuem, que recebem algum benefício social ou que de FGTS, enfim. Nessas contas chamadas sociais, já vai sair automaticamente esse valor de R$ 600 reais. Para as pessoas que não estão cadastradas no CAD único, que acho que é a maioria dos MEIs e a maioria do pessoal MEI não está cadastrado no CAD único, o governo federal informou através do próprio site do Ministério da Cidadania que a partir de amanhã será lançado um formulário onde a pessoa vai poder cadastrar todos os seus dados, informar a sua renda. Eu não sei exatamente, porque não está claro ainda, porque o governo não divulgou quais são os documentos necessários para serem apresentados a fim de comprovar a renda de meio salário mínimo por pessoa ou 3 por família, e até mesmo do ano 2018, a questão dos 28 mil, que o rendimento do ano 2018 foi abaixo de 28 mil. Então, é cenas para os próximos capítulos, porque todo dia tem uma novidade, mas é bom deixar claro, porque, querendo ou não, esse auxílio emergencial, principalmente para o MEI, é um auxílio muito importante, porque vai dar uma oportunidade de um fôlego a mais para essas pessoas poderem se estruturar,
melhor pensar do que fazer para vencer essa crise e poder, né, enfrentar a crise com dignidade, com o mínimo de dignidade, porque a gente sabe que os R$ 600 é um valor muito baixo, mas pelo menos já é uma ajuda. Ô, Então, Gustavo, infelizmente, diga. Ô, Gustavo, deixa eu aproveitar esse ponto também e alertar e pedir também para que você reforce isso bastante ao pessoal, o cuidado com as fraudes. Né? A gente tem recebido muito SMS, e-mail, Perfeito. ligações, sites fakes que estão colhendo dados das pessoas com a promessa de que ela vai receber esse auxílio. E você acabou de falar que esse site tem a previsão de estar disponível a partir de amanhã. Então é Exatamente. importante que o empreendedor, o microempreendedor individual, o autônomo, antes dele entrar, receber um SMS falando, ele verifique se aquele site está correto, procure através de uma base sólida e confiável, entra no site do governo federal, se a gente já tiver alguma atualização e a confirmação, entra no site do Sebrae. Pesquisa nos grandes jornais e tudo mais. Perfeito. Vou até falar, viu, Rogério? Para a pessoa saber se ela tem direito a receber ou quiser fazer a autodeclaração, porque ela não está cadastrada no CAD único e ela tem direito a receber. Então, ela pode se autodeclarar que preenche todos aqueles requisitos que eu acabei de falar. Ela entra no site do Ministério da Cidadania. Qual a melhor forma de fazer isso? Entra no site do Google, que é o buscador que acho que é o mais utilizado por todo mundo. Isso não vou nem explicar aqui. Mas entra no site do Google, joga lá, Ministério da Cidadania. Vai ser o primeiro site que vai aparecer. É a maneira que eu acredito que seja mais confiável, a mais segura. Porque hoje em dia, o que está acontecendo de fake news, que todo dia sai um fake news, a gente que está trabalhando com... Todo dia chega uma novidade legislativa, a gente bem sabe, porque eu recebo todo dia diversas mensagens dizendo que o governo criou aquilo, que o governo criou aquilo outro. Quando eu vou apurar as notícias, não é verdade. Então, se eu estou recebendo essas fake news diariamente, e assim, por sorte, ou por cautela, melhor dizendo, eu vou e pesquiso. Eu vou e verifico se realmente aquela fonte é segura ou não. E, de regra, eu não retransmito as mensagens. Mas é muito importante que as pessoas façam isso, porque realmente está havendo fraude. A notícia que está havendo fraude. E o mais importante, é bom deixar claro, não há um custo para receber esse auxílio emergencial. Então, se alguém vier, exemplo, você tem direito, mas você vai pagar 50, 100 reais que seja para passar a receber, não há necessidade de você pagar ninguém para você receber esse benefício. Quem já está cadastrado no CAD único vai receber esse benefício de maneira automática, conforme as informações que foram divulgadas pelo governo federal. Quem não está no CAD único, ou está em dúvida se está cadastrado no CAD único ou não, entra no site Ministério da Cidadania, bota lá no Google, vai ter a informação, vai ter a possibilidade de você pesquisar seu nome, vai ter a opção de um 0800 que você pode ligar questionando se está cadastrado ou não. Não estando cadastrado, a partir de amanhã, o governo vai lançar um formulário em que as pessoas vão poder preencher com seus dados, informando que preenche todos os requisitos para a percepção desse auxílio e, a partir daí, vai receber o pagamento. E esse pagamento não vai ser todos de uma única vez. Então, se você que é microempreendedor individual, um MEI, ouviu falar que alguém já recebeu esse benefício, aguarde, porque sua vez vai chegar. Porque é muita gente, não tem como fazer o pagamento de todo mundo de uma única vez. Então, assim, é importante que se faça pesquisa, se analise realmente se as informações desse zap que você está recebendo, essa informação é verdadeira ou não. E ter um pouco de paciência, porque, de fato, o governo está tentando fazer esse pagamento do auxílio emergencial para todo mundo, mas é muita gente. Então, a quantidade de MEI que existe hoje no mercado, que tem a capacidade, tem a possibilidade de receber esse auxílio, é muita gente. Então, infelizmente, não dá para fazer o pagamento de todo mundo de uma vez só por conta de uma questão de administração mínima. E ter cuidado em relação a isso com as fraudes, que não há necessidade de pagamento de nada, ou o pagamento vai ser feito através da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, não há custo
para abertura de conta, se necessário for, ou para depósito. A pessoa recebeu o dinheiro na conta da Caixa Econômica através do cartão social, ela tem a opção de transferir esse dinheiro para uma outra conta sem custo algum, é importante deixar claro isso, ou de sacar também esse valor, se preferir, também sem custo algum. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é em relação à questão do auxílio. Esse auxílio pode ser pago até 2 pessoas por família. E que as mães que são provedoras da casa, ou seja, ela que banca o sustento da casa, ela tem o direito automaticamente de o valor de 2 cotas do auxílio. Ou seja, o auxílio é de R$600, ela vai passar a receber R$1.200 de maneira automática, conforme os dados cadastrados no CAD único do governo federal. Então, tem que pedir um pouco de cautela nesse momento, porque, de fato, é muita coisa acontecendo, é muitas informações, muita coisa fake. Infelizmente, as pessoas fazem isso. Não sei qual é o intuito, não entendo o que é que essas pessoas fazem. E tem um pouquinho de paciência. Teve dúvida? Entra no site do Ministério da Cidadania, que lá as informações é o local mais seguro que você pode tentar verificar se aquela informação que você recebeu, de fato, é verdadeira ou não. Tá? Perfeito. Ficou claro? Claríssimo. Inclusive, Gustavo, tudo que a gente já tem definido, nós fizemos uma postagem aqui no Sebrae Atende, tem as dúvidas básicas lá, podem ir lá e quem tiver dúvida, bota no campo comentário ou vai no direct do Sebrae Atende, que a gente consulta e responde para cada um de vocês também. Perfeito. Tem mais uma coisinha, Rogério, que eu queria deixar claro. Essa lei do auxílio emergencial, ela não falou somente desse auxílio de R$600. Ela também disciplina a possibilidade do empresário deduzir dos valores que são pagos ao INSS, as contribuições previdenciárias, os primeiros 15 dias de afastamento do empregado, que ele se afastou em razão do Covid-19. O que significa isso? Vamos deixar claro aqui. Quando o empregado ele fica doente e se afasta da empresa, os primeiros 15 dias de afastamento, ele é bancado pelo empregador. A partir do 16º dia, quem faz o pagamento desse empregado é o INSS, através do auxílio doença, um benefício previdenciário. O que essa lei está dizendo é o seguinte, que esses primeiros 15 dias, se o empregado se afastou em razão do coronavírus, do Covid-19, esses primeiros 15 dias que o empregador pagou para o empregado, ele vai poder descontar dos valores que o empregador paga para o INSS. É como se, na prática, em questões financeiras, se o empregado ficou afastado das suas atividades em razão do Covid-19, o INSS vai bancar de maneira integral esse valor. Na prática, o empregador paga o empregado e depois abate do valor que ele vai pagar a Previdência. Então, mas, de qualquer sorte, esses dias de afastamento que o empregado ficar em razão do Covid-19 não vai ser um custo para o empregador. Então, é uma maneira até justa, porque diante da epidemia, não é justo que o empregador acabe arcando com os dias que o empregado não puder trabalhar em razão do Covid-19. Então, já é mais um benefício que está trazendo a mesma lei que fala sobre auxílio emergencial, que também traz essa questão da possibilidade de deduzir os valores pagos ao empregado em razão do afastamento dele do Covid-19. Certinho? Perfeito. Ótimo. Tem mais uma... E vou falar agora, acho que o tema mais importante da nossa live, que é a questão da MP 936, que instituiu a possibilidade de ser reduzido o salário e a questão da jornada de trabalho e até mesmo a suspensão do contrato de trabalho, que é uma questão que saiu na mídia, que muita gente ficou em dúvida de como é que acontecia isso, como é que é possível reduzir salário ou não. E essa dúvida vem justamente por conta que a nossa Constituição Federal, que rege todas as leis brasileiras, ela tem no artigo 7º uma previsão que não é possível fazer a redução salarial. Então, por isso que desde o início, na primeira live a gente falou isso, falando que talvez não fosse possível reduzir o salário, mas diante da pandemia que está acontecendo no coronavírus, o governo federal baixou uma lei dizendo que sim, é possível fazer essa redução salarial, desde que proporcional à redução também da jornada de trabalho. E qual é a contrapartida dessa redução salarial que o empregado vai ter? O salário reduzido, qual é a contrapartida que ele tem? É justamente a questão da garantia provisória de emprego. Ou seja, durante o período que ele tiver com o salário reduzido,
o empregador não vai poder demitir este empregado, porque ele vai ter garantia de estabilidade provisória de emprego, certo? Esse é o ponto principal para deixar claro por que é possível fazer essa redução. Não é simplesmente reduzir o salário e não dar nenhuma benesse para o empregado. Justamente para tentar, de certa maneira, criar um conforto maior para o empregado, porque não é justo que ele tenha um salário reduzido e não tenha uma contrapartida. E isso aí, de fato, seria uma coisa ilegal. E a contrapartida é justamente ele poder ter a tranquilidade de que quando vai acabar essa crise do coronavírus, que ele vai poder voltar a trabalhar. E essa estabilidade, ela é em dois momentos. A estabilidade, ela começa a partir do momento que o contrato de trabalho foi com o salário reduzido e se estende por período equivalente. Então, a gente vai ver aqui que a redução salarial ela pode ser por até 90 dias. Então, suponhamos que o empregador reduza o salário do empregado por 90 dias. A garantia de estabilidade de emprego deste empregado vai ser por 180 dias, porque é 90 dias a redução, mais o período equivalente, mais 90 dias. Então, assim, me parece uma medida justa para o empregado e também para o empregador, por conta que ele vai ter uma questão de fluxo de caixa que vai ser reduzido a folha salarial dele. Aí você deve estar perguntando, Rogério, beleza, reduz o salário do empregado e ele vai ficar só com o salário reduzido, não vai receber mais nada? Para não haver um descompasso na economia e não ter uma série de pessoas sem renda suficiente para consumir e manter as despesas do lado do dia a dia, o percentual que for reduzido do salário do empregado, este empregado vai poder receber um valor que seria o correspondente ao do seguro-desemprego, de maneira proporcional também. Para deixar claro aqui, o seguro-desemprego, existem faixas de valores que a pessoa pode receber. Começa com 80% do salário que a pessoa recebe. Então, a primeira faixa, 80% do salário que a pessoa recebe, até 1.599. A pessoa acima de 1.599 já tem um outro cálculo, que vai até 2.666. Quem recebe mais do que 2.666, o valor do seguro-desemprego é 1.813. Então, para fazer só um parâmetro aqui, porque eu vou ficar cheio de número, e aí vai deixar a live meio cansativa, chata, eu botei aqui um parâmetro. O seguro-desemprego, em regra, vai de R$ 836 para quem recebe um salário mínimo até R$ 1.813. Então, é um piso que a pessoa pode receber a título de seguro-desemprego e o máximo que a pessoa pode receber é R$ 1.813. Então, suponhamos que o empregador tem reduzido o salário do empregado em 25%. Então, reduz o salário em 25% e ele vai receber também 25% do que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Então, eu até fiz alguns cenários aqui, no sentido de que, suponhamos que o empregado receba um salário mínimo e tenha o seu salário reduzido em 25%. Ele reduz o salário em 25% e também reduz a jornada de trabalho em 25%. Não é só o salário. Então, se o empregado recebe um salário mínimo e trabalha 8 horas, ele vai passar a receber R$ 783 e trabalhar 6 horas de trabalho. Para saber essa conta, é simples. Basta pegar a quantidade de horas de trabalho da pessoa e ver qual o valor do salário e fazer a proporção. Quanto é que custa a hora do trabalhador? E aí faz o cálculo. Calculando, as contas que eu fiz aqui é com base no valor de um salário mínimo e com base na jornada de trabalho de 8 horas. É óbvio que se a pessoa for receber um valor maior e trabalhar menos horas, um bancário, por exemplo, ele trabalha 6 horas por dia e tem um valor de um salário maior do que o salário mínimo, por exemplo, de uma categoria. Então, assim, tem que sinalizar caso a caso. Mas o importante o empregador pode sim reduzir o valor do salário do empregado, desde que reduza também a jornada de trabalho. Em contrapartida, o empregado tem uma garantia provisória de estabilidade no emprego.
que é do período da redução salarial ou da suspensão do contrato de trabalho por igual período, certo? E também receber o equivalente que for reduzido o seu salário do seguro-desemprego. Tá claro? Perfeito. É porque a galera fica... Como é muito valor, e de fato é uma coisa meio complicada, para mim é tranquilo, agora eu fico com receio que não tenha ficado. Gustavo, ficou claro, inclusive para as pessoas que necessitarem revisitar esse cálculo, essa live vai ficar gravada e dá para você voltar de novo, assim, e outro detalhe, Gustavo, assim, e aí garante também que o salário mínimo ele seja concedido à pessoa, porque se a jornada for reduzida, o salário mínimo ele também reduz proporcionalmente. A conta seria essa, né? Exatamente. Se eu estou trabalhando, vou fazer aqui uma suposição para também facilitar o cálculo. Se eu trabalho metade das minhas horas, eu devo receber, no mínimo, metade do salário mínimo. Seu salário. Seria a proporção. Perfeito. Bacana. Perfeito, perfeito. E aí não há problema, é importante deixar claro isso, porque a gente tem um costume de ouvir a notícia que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Não é bem verdade. O salário mínimo ele é calculado numa jornada de trabalho de 8 horas. Se você passa a trabalhar 4 horas, não é justo que você continue recebendo o salário mínimo. Então, assim, é possível sim uma pessoa receber um salário menor que o salário mínimo, desde que a jornada de trabalho seja de maneira proporcional, certo? É importante deixar claro também, Rogério, que assim, a questão da redução do salário, a lei disciplinou alguns percentuais que é possível fazer essa redução. Não é qualquer percentual. A lei determinou que a redução só pode ser feita nos percentuais de 25%, 50% ou 70%, certo? Não há possibilidade de você fazer uma redução em 30%, por exemplo. Não, porque a lei já determina somente essas 3 possibilidades. E também que essa redução nesses 3 patamares, ou até mesmo a suspensão do contrato de trabalho, só é possível se fazer para os empregados que recebam até R$ 3.135 ou acima de R$ 12.212, certo? Então, se você é empregador e possui seus empregados recebendo até 3.135, é possível fazer redução do contrato, do salário dele em 25%, 50% e 70%. Se o empregado recebe acima de 3.135, que é o valor de 3 salários mínimos, ele só pode reduzir em até 25%. E ele só vai receber o seguro-desemprego em valor proporcional a 25% do seguro-desemprego. É importante deixar claro isso, porque não é todo mundo que vai poder reduzir ou suspender o contrato de trabalho. Somente as pessoas que recebem até 3 salários mínimos, que é o correspondente a R$ 3.135. As pessoas que recebem mais do que 3 salários mínimos só podem ter reduzido o contrato de trabalho em até 25%. Tá bom? Perfeito. Como é que funciona na prática essa questão da redução? O empregador, resolvendo reduzir o valor do salário, ele deve comunicar ao empregado com pelo menos 2 dias de antecedência que vai haver a redução salarial, certo? Encaminhando ele para fazer a percepção do seguro-desemprego no percentual da redução, certo? Com 2 dias de antecedência. Se o empregador quiser fazer uma complementação, uma ajuda de custos ao empregado durante esse período da redução, ele pode fazer sim, e essa ajuda de custos vai ter uma natureza indenizatória. O que significa isso? Que esse valor, essa ajuda de custos, não entra para cálculo de 13º, de FGTS, pagamento de INSS, de todas as outras verbas acessórias ao contrato de trabalho, porque justamente é indenizatória. Não entra para cálculo das outras contribuições e tudo mais, certo? O prazo. Por quanto tempo eu posso reduzir o salário do meu empregado? Pelo prazo máximo de 90 dias, ou correspondente a 3 meses, certo? E como é que funciona isso? Eu comunico ao empregado que eu estou reduzindo o salário dele, tenho que informar o Ministério da Economia e tenho que informar também o sindicato da categoria da qual pertence esse empregado. É requisitos necessários. Até que o Ministério da Economia também tem que ser notificada da redução, até para ela providenciar o pagamento
do seguro-desemprego para esse empregado, porque senão ele não vai ter como sacar essa quantia desse valor para complementar a sua renda, certo? Feito o acordo com o empregado para reduzir o empregado, comunicado ao Ministério da Economia e ao sindicato, este impacto vai durar até 90 dias. Pode durar antes? Pode. Se o estado de calamidade pública do governo federal for decretado o fim dessa situação de calamidade pública, o empregado tem que retornar às suas atividades comuns, na jornada comum de trabalho dele, com o salário, retornando o salário ao patamar que está hoje. Ele tem até 2 dias para retornar às suas atividades. Ou quando o empregador determinar o retorno às atividades dele comum. Não necessariamente sendo ao final do prazo acordado entre as partes. Então, fez o acordo, comunicou ao Ministério da Economia, comunicou ao sindicato da categoria. O acordo permanece no prazo máximo de 90 dias, podendo ser retomado antes, se o governo federal rescindir, finalizar o estado de calamidade que estamos vivendo hoje, ou se o empregador determinar, certo? A questão da suspensão do contrato de trabalho já tem um prazo de máximo de 60 dias, podendo ser feito em até 2 períodos de 30 dias. O que significa isso? Significa que o empregador pode determinar a suspensão do contrato de trabalho por 30 dias, verificou, depois de 30 dias, que a situação continua a mesma, ele pode determinar novamente a suspensão do contrato de trabalho desse empregado por mais 30 dias ou por mais 15 dias, sendo que o prazo máximo é de 60 dias e podendo ser até 2 períodos de 30 dias. Então, não tem problema se ele quiser ter uma maneira mais cautelar, ele pode fazer primeiro a suspensão de 30 dias, depois de mais de 30 dias, viu que a situação se perdura, ele pode retornar à atividade do empregado com uma redução de jornada e salário. Ele pode casar um instituto da redução salarial com a suspensão do contrato de trabalho, não tem problema de juntar uma coisa com outra, tá? Ou ele pode reduzir o salário com a jornada e posteriormente fazer um banco de horas, fazer uma antecipação de feriados, que a gente falou no início da live, não tem problema, ele pode casar um instituto com outro, que não tem problema nenhum. Uma coisa é redução salarial, outra coisa é banco de horas. Não tem problema juntar uma coisa com outra, desde que seja tudo negociado com o seu empregado, deixando claro, informado ele das condições que isso está acontecendo, tá? Para não lesar o empregado e depois não gerar uma reclamação trabalhista e tudo mais. E neste ponto é importante, Rogério, que os prazos, em geral, de todas essas normas que estão sendo veiculadas, é um prazo de 2 dias de comunicação do empregado. Então, é importante. Determinou a realização de home office, determinou a suspensão do contrato de trabalho, determinou a suspensão do contrato de trabalho, a redução do salário, faz o termo, que é justamente uma espécie de contrato, vamos falar uma coisa mais simples, uma espécie de contrato, pede para o empregado assinar e arquiva este documento. É importante que o empregador guarde todos os documentos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quais vão ser o desenrolar dessas situações e pode ser que no futuro o empregado venha colocar o empregador na justiça do trabalho, justamente reclamando de que ou a redução não foi obedecida, o percentual foi de maneira correta, ou que eles não acordaram nada, simplesmente resolveu-se o empregador reduzir o salário sem dar uma notícia ao empregado, sem permitir que o empregado saque a questão do seguro-desemprego. Então, assim, é importante que se faça a documentação, que notifique o empregado e que guarde essa documentação. Guarde o lugar seguro. Se for possível, a gente que é advogado, a gente gosta, digitalize o documento. Digitalizar hoje em dia, todo mundo tem celular, tira foto do celular no lugar claro, guarda esse documento, porque pode vir a ser necessário. Certo? Perfeito. Diga. Gustavo, deixa eu só fazer um comentário. Então, assim, a gente sabe que tem algumas dificuldades num momento como esse, de, por exemplo, colher a assinatura do empregado. Eu acredito que aí o empregador pode fazer o documento e mandar por um motoboy, por exemplo. Pode. E aí guardar esse documento, como você está falando, só como uma maneira de assegurar.
E teve uma Isso. pessoa aqui que perguntou, Gustavo, assim, como é que faz esses comunicados ao Ministério? Já está definida essa regra? Por exemplo, assim, como é que o empregador comunica ao Ministério essa alteração do salário? Especificamente aqui em Salvador, não sei como é que está fazendo isso, mas é uma pergunta que foge um pouquinho à minha questão, porque geralmente quem trata essa questão de comunicação ao Ministério da Economia é o contador. O Eu contador. estou te falando isso porque geralmente quando a pessoa é demitida é dispensado do trabalho, o contador emite a guia do seguro-desemprego. É uma Então, guiazinha então, aconselhado que o empregador procure seu contador contador e para ver para que isso, ele faça porque o comunicado. eu vou pedir desculpas, realmente foge um pouquinho Não, essa perfeito. questão, mas com certeza é de uma maneira eletrônica, através do contador, e deve ser uma maneira similar do que acontece quando a pessoa é dispensada. Perfeito. Quando a pessoa é dispensada, o contador, eu sei que lança essas informações no sistema do Ministério, e tanto é que quando a pessoa vai sacar esse seguro-desemprego, ela consegue receber. Então, acredito que a formalidade seja a mesma. Isso aí foge porque isso já é uma questão de norma técnica, mas com certeza é através de um sistema que quem faz isso é o contador, tá? Perfeito. Já ficou respondido porque você já deu o caminho, é o contador. Rogério, eu acabei de falar na questão da suspensão do contrato de trabalho, mas eu não expliquei exatamente como é que funciona. Quando a pessoa tem um contrato de trabalho suspenso, ela vai receber 100% do valor do seguro-desemprego que ela teria direito se ela fosse demitida. Porque eu falei dos percentuais de 25, 50 e 70 e não falei como é a questão da suspensão. Quando a pessoa tem um contrato de trabalho suspenso, ela passa a receber 100% do valor que ela teria direito se ela fosse demitida do contrato de trabalho, certo? Perfeito. Como eu falei, é importante dizer também que, assim como na redução do valor do salário e da jornada, o empregador pode também, na suspensão do contrato de trabalho, fazer uma ajuda de custo e que essa ajuda de custo também não entra para fins de cálculo de FGTS, INSS, 13º, férias, todas essas outras verbas que decorrem do salário. É uma verba estritamente indenizatória, e isso é bem claro na lei, certo? Durante a suspensão do contrato de trabalho, que é aquela parte que a pessoa não trabalha, isso tem que deixar bem claro para o trabalhador e também para o empresário. Não, a pessoa que está com o contrato suspenso, ela não pode fazer qualquer atividade em prol da empresa, porque ela está com o contrato de trabalho suspenso, ela está afastada dos negócios da empresa. Por que eu estou te falando isso? Porque, por lei, se a pessoa vir a trabalhar, ainda que de maneira virtual, respondendo no WhatsApp, ligando para um cliente, aquelas coisas que rápidas do dia a dia, pode vir ser configurada a não suspensão efetiva do contrato de trabalho. E aí o empregador tem que pagar salários atrasados. Existe a penalidade da lei, porque ele está descumprindo uma determinação legal, ele está descumprindo um acordo que o governo está fazendo com ele, porque ele está suspendendo o contrato de trabalho, mas o governo está pagando seguro-desemprego. Então, existem sanções legislativas que isso podem acarretar ao empresário, além da questão que ele vai ter que pagar o salário do empregado de maneira retroativa, atrasada. Então, é extremamente necessário deixar isso claro. Se você quis suspender o contrato de trabalho do seu empregado, ele não vai poder trabalhar. Ele tem que estar afastado das suas atividades. Em relação aos benefícios do contrato de trabalho, que é a questão vale alimentação, plano de saúde, esses benefícios, durante a suspensão do contrato de trabalho, devem continuar ativos. Então, se a pessoa está com o seu contrato de trabalho suspenso, o plano de saúde dela não pode vir ficar suspenso, porque deve continuar sendo fornecido o plano de saúde, assim como o auxílio alimentação, entendo eu. Certo? Ô, Gustavo, numa Diga. outra dúvida que aparece, e contrato de experiência vale a mesma coisa ou não? Por exemplo, a pessoa foi contratada no início de março e aí ainda estava no período de experiência. Vale a mesma regra ou muda alguma coisa? Por lei, quando a pessoa, para ter o contrato de trabalho dela suspenso ou com salário reduzido, não precisa ter nenhum prazo mínimo de relação de emprego. Então, efetivamente, se a pessoa trabalhou um mês só,
ela já tem direito, ou melhor, o empregador dela tem direito em reduzir o salário dela ou suspender o contrato de trabalho. Não há necessidade. Especificamente em relação ao contrato de experiência, a gente sabe que o contrato de experiência é um contrato com prazo a termo. O que significa isso? Existe uma previsão de se finalizar esse contrato de trabalho. Então, aí você está falando, cada caso é um caso. Quando é que foi assinado esse contrato? Termina quando? Talvez, aí, vou falar aqui em relação ao empresário. Será que não vale a pena para o empresário deixar esse contrato finalizar para não, e não formalizar o contrato de trabalho por prazo indeterminado? Tem que se analisar certas questões por conta que não é simplesmente fez o contrato de experiência, vou admitir essa pessoa de maneira integral na minha empresa. Calma, vamos analisar o contexto como um todo, certo? Porque é interessante se ponderar essas questões, porque aqui a receita não é a receita de bolo. Como eu falei até para você no início da nossa live, não é porque a lei ela é feita de maneira genérica. Então, o empregador vai ver cada caso a caso, o que é que melhor se adapta. De repente, tenha sido um empregado que tenha saído muito bom, que, de fato, se identificou com a empresa, então vale a pena admitir ele de maneira por prazo determinado e, logo em seguida, suspender o contrato de trabalho dele. Pode ser feito isso? Pode. Não tem problema nenhum em fazer isso. E a lei não restringe a redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho somente para as pessoas com contrato de trabalho por prazo indeterminado. Ela não faz qualquer tipo de diferenciação. Então, a princípio, é possível sim se fazer isso. Tá bom? Ok, obrigado. Da mesma forma, sendo suspenso o contrato de trabalho ou não, como eu falei para vocês, o retorno ao trabalho vai se dar em 3 momentos. Ou quando terminar o prazo de 60 dias a suspensão do contrato de trabalho, ou quando o governo federal determinar o fim da calamidade pública, ou então quando o empregador requerer o retorno das atividades do empregado. Sabendo que, aqui não é muito o viés do Sebrae, mas as empresas que têm faturamento do ano 2019 superior a 4 milhões e 800 mil, elas só podem fazer a redução salarial em 25%. É bom deixar claro, porque às vezes tem um MEI assistindo aqui, mas o marido, a esposa, trabalha em uma outra empresa que tem faturamento alto. Então, nesse caso específico, as empresas que têm faturamento acima de 4 milhões e 800 mil ano, elas só podem reduzir o salário em até 25%. Elas não podem reduzir o salário em 50% e 70%, nem podem fazer a suspensão do contrato de trabalho. Certinho? Perfeito. E vou aqui falar também da questão da MP 944, que foi a última norma. A norma saiu por último, que saiu no dia 3 de abril. Saiu no sábado para o domingo, falando justamente de uma ajuda emergencial financeira às empresas. Esse auxílio, ele tem justamente a finalidade de ajudar as empresas a custear a folha de pagamento. Nada mais é do que um empréstimo que o governo está fazendo às empresas, com a finalidade única e exclusiva para pagamento de pagamento de folha salarial. Certo? Ou seja, o empresário que estiver tendo dificuldades em arcar com a folha salarial sua, ela tem a possibilidade de ir em qualquer um dos bancos participantes desse auxílio emergencial financeiro que o governo está ofertando. E aí a lei não é clara, mas eu acredito que todos os grandes bancos devem participar disso, certo? E pegar um empréstimo nesses bancos para fazer o pagamento dessa folha salarial. E é interessante falar aqui por conta que a taxa de juros aplicada a esse contrato de empréstimo é uma taxa de juros de 3,75% ao ano, Rogério. Então, assim, eu fiz até uma conta aqui simples, porque é um valor muito baixo. Então, 3,75% ao ano, uma empresa que vai pegar um empréstimo de 10 mil reais, por exemplo, só fazendo a conta aqui para ficar simples, fazer uma conta com 10 mil fica mais fácil, então ela vai pagar ao ano R$375 de juros em um ano inteiro. E isso vai fazer um cálculo simples. Se for calcular o prazo máximo de pagamento, que o prazo máximo de pagamento é de 36 meses, ela vai pagar de juros, no final de 3 anos, R$1.166 de juros. Então, as empresas que
tem folha de pagamento e que está tendo dificuldade de pagar seus empregados, ela pode fazer esse empréstimo junto com as instituições financeiras. É um empréstimo de financiamento instituído pelo governo federal. É um valor pago pela União e uma parte paga pelas empresas, pelos bancos privados. Certo? Mas a questão é um financiamento de até 2 meses da folha de pagamento das empresas. Então, há uma taxa de juros baixíssimos, mas tem uma peculiaridade aqui. Só pode fazer esses empréstimos as empresas de pequeno porte, a partir das empresas de pequeno porte. O MEI e as microempresas, infelizmente, o governo, ao instituir esses empréstimos, não incluiu essas empresas. Não teve uma justificativa clara qual foi o motivo dessas empresas não estarem incluídas nesse pacote de empréstimo financeiro, mas só podem fazer os empréstimos a partir das empresas que têm faturamento no ano de 2019, a partir de 360 mil até 10 milhões de reais, que inclui basicamente as empresas de pequeno porte. Então, você que é empresário, que tem empresa de pequeno porte, é possível fazer um empréstimo para pagamento exclusivamente de folha de pagamento de empregados, com a taxa de juros de 3,75% ao ano, que é uma taxa muito baixa. Ô, Gustavo, inclusive, como nós lançamos lá no sebreatende.com.br/presente com você, nós temos consultoria financeira online que vai ajudar o empresário a fazer essa conta, até para ele avaliar o que é, assim, para ele tomar decisão. Ele vai ter cenários que ele vai poder tomar decisão, qual é a melhor forma, se ele pega o empréstimo, se ele não pega, quantos meses ele faz esse parcelamento, porque ele vai ter uma noção geral para tomar a melhor decisão, né? Para que ele não tome a decisão sem o embasamento de um consultor financeiro. Concordo contigo, é muito bom fazer essa consulta, mas de qualquer sorte, Rogério, o que eu te digo como a taxa de juros é de 3, em regra, essa taxa de juros de 3,75 é ao mês. O governo aplicou essa taxa de juros ao ano. Então, assim, eu acredito piamente que ainda que a empresa tenha condições, tenha fluxo de caixa para fazer o pagamento das folhas de pagamento desses empregados, que sim, vale a pena ele fazer esse empréstimo com o governo federal, através dos bancos, dos grandes bancos, fazer esse empréstimo para pagamento da folha de pagamento, para justamente reter uma certa quantia como fluxo de caixa para o fôlego dos próximos momentos que estão por vir, porque a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Então, assim, é uma taxa de juros muito pequena. Esse empréstimo pode ser pago em até 36 parcelas. Esse empréstimo pode ser feito até o dia 30/6/2020. E, em contrapartida, tem uma questão. Não é possível fazer demissão durante 60 dias após o recebimento da última parcela. É uma contrapartida que o governo fez em relação à taxa de juros. Ou seja, o financiamento é para pagar a folha salarial de empregado por até 2 meses. Quando o empregador receber a última parcela deste empréstimo, ele está impedido de fazer demissão dos empregados por até 60 dias. Se por um acaso eu demitir o empregado, a minha dívida, esse parcelamento que eu fiz, ele é antecipado. Ou seja, eu tenho que pagar tudo de uma vez só. Justamente para tentar impedir que o empregador se utilize do valor que ele pegou emprestado de maneira indevida, proteja os empregos, que é a principal preocupação do governo. Se a gente for olhar aqui todas as legislações que a gente for olhar, desde do que saiu no dia 22 de março e essas 3 últimas que saíram essa semana, todas elas procuram justamente manter o empregado no emprego, recebendo menos, recebendo um pouco menos. Com a jornada de trabalho um pouco menor, em compensação a receber menos, ou ter um contrato de trabalho suspenso. Possibilita a questão do empréstimo com a taxa de juros mínima, e aí é interessante, como você falou, se analisar realmente se vale a pena ou não vale a pena, mas a princípio eu digo que vale, mas é bom estudar quantas vezes, como é que vai ser esse parcelamento e tudo mais. Sabendo ainda, Rogério, que esse empréstimo, o governo concedeu até 6 meses de carência. O que significa isso? Se eu fizer um empréstimo hoje para fazer o pagamento da minha folha de pagamento, hoje estou no mês 4, eu só vou pagar a primeira parcela no mês 10, em outubro. Gustavo, então, assim, deixa eu te agradecer, a gente tem 30 segundos. E foi muito bacana, passou muito rápido. Te agradecer mais uma vez
por tudo. A gente É vai muito voltar. assunto, Rogério. Mas foi excelente, gente. Vai ficar 24 horas essa live. Gustavo, muito obrigado. E eu tô Eu que falando rápido, agradeço. senão o Instagram derruba a nossa live. Eu que Viu? agradeço, estou à disposição aqui. Quem tiver dúvida, pode encaminhar para mim, pode encaminhar para o Rogério, que a gente vai se falando e tentando ajudar um ao outro aqui para que a gente possa enfrentar essa crise. Tá bom? Obrigado, Obrigado, Rogério. gente. Um abraço. Valeu, Gustavo. Obrigado, um abraço.